Convido os irmãos a lerem o trecho do Evangelho de Mateus comigo, que se encontra no capítulo 3. Nós leremos Mateus 3, verso 13 até o versículo 17. Mateus 13, 17. 13 até o 17. Mateus 3, 13 até o 17. Falei umas 5 referências diferentes. Isso. Diz assim a palavra do Senhor. Por esse tempo, Jesus foi da Galileia para o rio Jordão, a fim de que João o batizasse. João, porém, quis convencê-lo a mudar de ideia, dizendo: Eu é quem preciso ser batizado por você e é você que vem a mim? Mas Jesus respondeu: Deixe por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então, ele concordou. Depois de batizado, Jesus logo saiu da água, e eis que os céus se abriram, e ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus dizia: Este é o meu Filho amado, em quem me agrado. Amém. Vamos orar mais uma vez, meus irmãos, feche seus olhos. Senhor Deus e Pai, nós te somos gratos por nos enviar Jesus, a dádiva da vida, o teu dom mais precioso, Senhor, que veio ao nosso encontro para nos resgatar de nossos pecados, de nossa fraqueza, de nossa dor, de nossa aflição eterna, Senhor. Pai, que Jesus seja entronizado em nossos corações nessa manhã mais uma vez, que a missão que Ele aceitou seguir do Pai e que realizou, Senhor, com exímia eficácia, possa atingir as nossas vidas, trazendo transformação, conversão, vida, alegria, Senhor, no Espírito Santo. Em nome de Jesus, usa-me, Senhor, para comunicar a Tua palavra como um instrumento do Senhor. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém. Bom, meus irmãos, o pastor Everton já disse aqui mais cedo que nós estamos no período do calendário cristão chamado Epifania, como aparece aqui atrás de mim, vocês podem ver, né? Meus queridos, talvez isso seja uma novidade para você, talvez isso pareça algo um tanto até estranho, mas eu queria convidar você a refletir um pouquinho sobre como nós contamos o nosso tempo, sim? Como a gente marca os nossos dias, como a gente planeja o nosso ano em torno de ciclos, em torno de eventos específicos, e muitas vezes Deus não tem nada a ver com esses ciclos que nós estabelecemos, né? Digamos que o Senhor do tempo, entre aspas, atualmente, seja o comércio, não é? Nós já nos preparamos aí para viajar no carnaval, talvez. Depois preparamos para comprar chocolate na Páscoa. Preparamos para o Dia das Mães em maio. Preparamos ali para o Dia dos Namorados em junho. E vamos seguindo o calendário. Julho é férias de novo, né? Então vamos gastar de novo, vamos viajar de novo. E agosto, Dia dos Pais. Outubro, Dia das Crianças. E você vai, né? E Natal, presente de novo, né? O comércio vai ditando muitas vezes a forma como a gente administra o nosso dinheiro, o nosso tempo de descanso, aquilo que nós damos mais atenção. E a Epifania, dentre muitas outras coisas que a gente já trabalhou aqui, é uma proposta de um calendário cristão para nossas vidas. Ou seja, como eu posso pensar e contar, marcar ciclos no meu tempo e estações a partir da narrativa bíblica, a partir do Evangelho, a partir da vida de Jesus, da vida da igreja. Será que existe uma forma de eu pensar sobre assuntos específicos ao longo do meu ano? Sim, e a gente não inventou isso, né? Os cristãos de muito antigamente já começaram a contar o tempo dessa forma. E como o pastor Everton já disse, o ano cristão ele começa com o Advento, que se inicia ali no período de dezembro, né? Já desejando a vinda de Jesus, lembrando de que ele veio e desejando o seu retorno. E em seguida, né, das narrativas que contam da infância de Jesus e a preparação para o seu ministério, nós temos então agora a Epifania, que quer dizer a manifestação de Jesus, quando ele se torna público, conhecido a todas as pessoas ali do território de Israel, né? Esse é o significado do termo. Então nós vamos meditar ao longo de um mês, talvez um pouquinho a mais, sobre esse período em que Jesus se revelou aos seres humanos ali em seu ministério, né? E o marco, para nós darmos início a isso, é o batismo de Jesus. Esse trecho que nós lemos aqui hoje, tá bom? Então, tenha isso em mente ao longo dessa estação, ao longo do mês de janeiro.
Não pense só aonde você ainda deve curtir, né? Onde você deve passear, que também são coisas boas, graças a Deus por isso. Mas pense também em como Jesus iniciou o seu ministério, como ele foi conhecido, como ele se apresentou ao mundo quando ele veio. Amém? Bom, dito isso, nós podemos olhar para o nosso texto e começarmos a pensar sobre o que está escrito aqui. Olha só, o verso 13 diz para a gente: por esse tempo, Jesus foi da Galiléia para o Rio Jordão, a fim de que João o batizasse. Parecem coisas sem importância alguma, mas se nós olharmos para essa expressão inicial aí, por esse tempo, ou seja, naquela época, que época nós estamos falando? Se você voltar na sua Bíblia alguns versículos atrás, você vai ver João brigando com as pessoas, né? João exortando ali os fariseus: seus raça de víbora, quem falou para vocês virem aqui sem arrependimento, sejam batizados, João exortando para todo lado. Então, o contexto imediato dentro do Evangelho de Mateus é esse, né? A pregação de João Batista e o batismo que ele estava executando ali nas margens do Rio Jordão. Entretanto, eu quero convidar vocês a dar um pulinho no outro Evangelho, em Lucas, capítulo 3, que vai introduzir para a gente um período do batismo de Jesus em um contexto histórico mais amplo. Lucas capítulo 3. E isso é igualmente importante para nós entendermos de que época é essa que nós estamos falando, tá? Você pode observar aí do verso 3, do capítulo 3, perdão, do verso 1 até o verso 18, a gente tem o mesmo contexto de João pregando, né? Agora, olha que interessante dos versos 1 até o verso 2. No 15º ano do reinado de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos governador da Judéia e Herodes tetrarca da Galiléia, seu irmão Filipe, tetrarca da região da Itureia e Traconites, e Lisânias, tetrarca de Abilene, sendo sumos sacerdotes Anás e Caifás, a palavra de Deus veio a João, filho de Zacarias, no deserto, né? Ou seja, a expressão que nós lemos lá no Evangelho de Mateus, por esse tempo, é um tempo bastante específico e determinado dentro de um tempo histórico conhecido que nós poderíamos datar no ano 30 da nossa história corrente, né? Como nós conhecemos, o ano 30 depois de Cristo. E por que eu estou dando tanta ênfase a uma informação aparentemente sem importância alguma? É porque aqui nós já temos um fato muito importante, meus irmãos. Jesus, nosso Senhor, nosso Deus, nosso Redentor, ele foi uma pessoa histórica que viveu nesse mundo em carne e osso, que andou por aí mesmo, e as pessoas viram esse homem andando para lá e para cá, ouviram esse homem e viram ele operando muitas coisas para lá e para cá. Esse texto que nós vamos ler hoje, né, que nós já lemos e vamos analisar hoje, ele fala da pessoa divina de Jesus, o Filho amado de Deus, mas ele nos fala também da pessoa humana de Jesus. E aí nós temos o mistério das duas naturezas de Cristo. Cristo é 100% Deus e ele é 100% homem. Como que a gente pode entender e como a gente pode conciliar isso, né? É um grande mistério. Mas as Escrituras nos apresentam esses dois aspectos de Jesus e isso era necessário para a nossa redenção. É isso que eu quero conduzir vocês a refletir sobre isso. Agora pensa comigo, meus irmãos. Se Jesus de fato foi um ser humano que viveu aqui na nossa terra e não foi simplesmente um mito, não foi uma lenda, uma história contada e inventada pelos seus discípulos para ganharem reputação, para ganharem dinheiro ou fundarem uma religião, mas se de fato Jesus foi um ser humano que veio, ele deve ser considerado muito mais do que um simples bom mestre, não é verdade? Do que um simples proclamador de uma ética elevada, de um bom conselheiro. Ele é muito mais do que isso. Porque se Jesus veio, de fato veio, e disse o que disse, fez o que fez afirmações como: se você comer da minha carne e beber do meu sangue, você vai viver para sempre, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou a luz do mundo, eu e o Pai somos um, de três, uma. Ou ele era louco, que ser humano poderia falar essas coisas? Quem aqui falaria essas coisas aí, né? Come da minha carne e bebe do meu sangue para você viver, né? Ninguém, ó, né? Como fazia a Laura, né? Fazia para trás. Ou ele era louco, ou ele era um mentiroso, ele estava falando isso para enganar as pessoas, ou de fato, ele era tudo aquilo que ele disse que era. E ele era Deus. E é impossível, meus irmãos, nós olharmos para Jesus e considerarmos tudo o que ele falou, sem considerarmos que ele é
tudo isso que ele disse que ele é. Portanto, não se contente em seguir a um Jesus de longe, que é simplesmente um bom conselheiro, que é simplesmente um amiguinho legal ou alguém para você recorrer em dificuldades. Lembre-se que Jesus é tudo que existe, Ele é Deus, e Ele é o Deus que se fez carne para a nossa salvação. Amém? Isso é importante nós termos em mente quando nós nos lembramos da história de Jesus. Bom, a gente continua no texto de Mateus 3,13, e ele diz que Jesus foi da Galileia para o Rio Jordão, né? Por que a Galileia? Porque nós devemos nos lembrar que Jesus era chamado de Jesus o Nazareno, Jesus de Nazaré, ou ainda ele é chamado de Galileu, algumas vezes nas Escrituras Sagradas. Então fica aí uma pegadinha de prova para os meus alunos do IBTM, que adoram minhas pegadinhas, e para os meus alunos do Kids ali em cima também, né? Ora, se Jesus era chamado de Nazareno, e ele acabou de vir da Galileia para a Judéia, onde é que Jesus nasceu, né? Jesus nasceu em Nazaré, Jesus nasceu na Galileia, Jesus nasceu em Belém ou Jesus nasceu em Jerusalém, né? Jesus nasceu em Belém, viu, gente? Tá bom? Muitas pessoas até questionavam a sua messianidade, porque como que essa pessoa que veio de Nazaré está querendo alegar ser o Messias? Porque de Nazaré não pode vir nada de bom, né? Mas mal sabiam eles do nascimento de Jesus, que havia ocorrido em Belém, para se cumprir a profecia de Miqueias, capítulo 5, tá? Ele nasceu em Belém, fugiu para o Egito. Lembra da narrativa? Se você passar uns capítulos aí para trás, você vai lembrar de tudo que aconteceu na vida de Jesus até esse momento que ele chega na vida adulta, tá? Nasceu em Belém, fugiu para o Egito, cresceu na região da Galileia, na cidade de Nazaré, e chegou esse momento, desceu para encontrar com João, para quê? A fim de que João o batizasse. Verso 14 agora. Porém, João quis convencê-lo a mudar de ideia, dizendo: eu é que preciso ser batizado por você, e você que vem a mim? O que está acontecendo aqui, meus irmãos, nessa cena? João se recusando a batizar Jesus. Agora, alguém pode recusar Jesus? Como assim? Ainda mais João, né, que era amigo, que era o profeta que pronunciava tudo o que Jesus viria fazer, está dizendo: não, Jesus, não vou fazer isso não que você está mandando. Estranho, né? Por que será que Jesus não quis batizar João, meus irmãos? Lembre-se do significado do batismo de João. João batizava as pessoas, né? Para quê? Para comunicar um arrependimento dos pecados, não é verdade? João batizava as pessoas para mostrar que o exterior estava sendo limpo, mas aquilo manifestava um desejo de ter o seu interior também purificado, de terem corações lavados, pecados arrependidos, né? Perdão concedido pelo Senhor, um desejo de mudança interior externalizado por um ato de lavagem exterior. E o batismo também servia para a preparação do Messias, né? Para preparar um povo para o Messias. E aí, de repente, né, chega Jesus, andando manso ali, e resplandecente, chega para João e diz: olha, eu quero ser batizado também, né? É minha vez. Aí João, você pensa só, entrando em parafuso, mas você não precisa se arrepender dos seus pecados, porque nem pecado você tem, né? Você não deve sinalizar para as pessoas que você quer mudar o seu interior, ao ser lavado por fora, porque você já é perfeito, você é imutável, não tem nada que precise mudar em você. E Jesus, você já é o Messias. Não adianta eu preparar você para o Messias se você é a própria salvação, é a própria vida. Você imagina João olhando para Jesus e dizendo para ele, né? Ora, Jesus, pensa no papelão que você vai passar ao entrar aí nas águas, na frente dessas pessoas todas. Não faz isso não, Jesus. Sou eu que preciso ser batizado pelo Senhor, não é o que João vai dizer para ele, né? Eu tenho pecado, eu preciso me arrepender. Jesus, eu preciso receber não essa água que você vai derramar sobre mim, mas o Espírito Santo, que é a promessa de que o Messias derramaria sobre nós o Espírito Santo. E Jesus, eu quero desfrutar do seu reino messiânico, que venha, que comece, que seja agora. Mas o contrário não dá certo, Jesus. João ali entrando em parafusos, né? Ora, esse batismo que Jesus traria, nós já falamos em outro encontro, tá? O pastor Tiago falou sobre o texto anterior aí do batismo de Jesus. Depois vocês podem escutar essa pregação, tá? Mas eu quero enfatizar aqui a resposta de Jesus agora, porque Jesus convenceu João do contrário. Olhem aí o verso 15. Mas Jesus respondeu:
deixe por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Aí você imagina João, né? Mas Jesus, o que vão dizer do Senhor? Vão achar que o Senhor é um pecador qualquer? Vão achar que o Senhor, que é o Cordeiro Santo Imaculado, é uma pessoa que tem culpa no cartório? Não, Jesus. Não se identifique como um pecador. Não se identifique com os pecadores. Talvez João quisesse dizer isso, né? E aí vem a resposta de Jesus, né? Num português bem coloquial. Aqui no texto diz, deixa por enquanto, né? Jesus está dizendo o que para João? Fica de boa. Fica sussa. Tranquilo, rapaz. Confia. Vai dar tudo certo. Confia no Pai. Ou no Filho, né? Confia no Filho. Faz o seu trabalho que eu faço o meu, né? É como se Jesus estivesse dizendo isso para João. Só vai lá, tá bom? Confia aí que vai dar tudo certo, né? Agora, de maneira mais clara, né? Jesus está dizendo o seguinte, olha, é necessário que se cumpra a justiça. Mas não sei se isso é mais claro, né? Se isso exatamente esclarece alguma coisa. Mas se nós olharmos para a palavra de Deus como um todo, né? Não simplesmente tentarmos colocar significado nessas palavras de Jesus, mas olharmos para uma teologia bíblica, nós vamos encontrar uma clara resposta, sim, para isso que Jesus está dizendo, tá bom? O que se cumprisse a justiça apresentada aqui por Jesus, é como se Jesus dissesse, olha, convém sim, João, convém que eu me identifique com pecadores, convém que eu seja talvez reputado como um pecador também, para que eu leve sobre mim os pecados de toda a humanidade. Jesus aceita o compromisso de ser batizado, assim como ele aceitou o compromisso de se tornar carne, de se tornar um ser humano. Então, em mais uma etapa de sua vida, Jesus diz, tudo bem, sim, eu me identifico com os pecadores, pode me batizar, pode me colocar no mesmo nível deles, porque eu também sou homem como eles e eu também vou levar o pecado deles sobre mim. Vejam comigo a profecia de Isaías, meus irmãos, Isaías 53, verso 6, que nos mostra como Jesus está se identificando conosco, os pecadores, e assume essa missão de levar sobre si os pecados do mundo. Isaías 53, 6 nos diz, todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Então, em mais uma etapa de seu ministério, Jesus diz, sim, eu aceito essa missão, eu aceito me identificar com os pecadores, para carregar sobre mim os pecados deles. E João, né, é interessante, o evangelista João, ele dá uma ênfase a essa narrativa do batismo de Jesus. Logo após Jesus ser batizado, no dia seguinte, João Batista está passando ali, os seus discípulos com ele, e ele vê Jesus após o batismo. E ele diz a famosa frase que nós cantamos aqui há pouco, né? Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Ou seja, a justiça que convinha que Jesus cumprisse ao ser batizado era o de assumir o compromisso de levar sobre si o pecado de todos nós. E João entendeu, né? João diz lá no Evangelho de João, João 1:29, um pouquinho antes também, de que quando Jesus foi batizado e desceu sobre ele o Espírito Santo, Deus havia falado com João, que era este que seria o Cordeiro de Deus, que levaria os pecados do mundo. Então Jesus está se associando com isso. Mais um texto também muito importante para a gente, que fala dessa associação de Jesus com os pecadores, é o texto de 2 Coríntios. Esse eu quero que vocês abram também comigo. 2 Coríntios, capítulo 5, verso 21. Olha que lindo como o apóstolo Paulo entendeu essa verdade de Jesus assumir o nosso pecado. 2 Coríntios 5, 21. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele
fôssemos feitos justiça de Deus. Olha que linda essa mensagem, meus irmãos. Jesus não conhecia pecado, nem merecia levar nada disso sobre si. Mas ele escolheu voluntariamente assumir essa culpa, e essa turma difícil de alunos que somos nós, né? E levar sobre si o pecado de todos. Paulo usa um termo muito forte aqui. Deus fez de Jesus pecado. Olha aí. Deus o fez pecado por nós. Jesus foi transformado em pecado. Por isso, ele diz lá na cruz, né, no auge da sua responsabilidade assumida, Deus meu, por que me desamparaste? Por que me abandonaste? O Filho amado se identifica de tal maneira conosco, os pecadores, que Deus Pai o abandona na cruz, conforme o Evangelho. Para quê? Para que fôssemos feitos justiça de Deus. É o que a teologia reformada vai chamar da divina troca. Jesus trocou de lugar com a gente. Nós assumimos a posição de justos diante de Deus e Ele assume a posição de pecador diante de Deus, para que nós possamos ser reconciliados com o Senhor. Meus irmãos, pensemos sobre o quão importante é reconhecermos essa dupla natureza divina de Jesus. Se por um lado ele assume a culpa como um ser humano, porém sem pecado, mas leva o pecado de outros, por outro lado, ele é Deus Todo-Poderoso, o único capaz de perdoar a humanidade, o único capaz de resgatá-los do buraco onde eles estavam, das trevas onde eles estavam escondidos, iluminar-lhe a luz e trazê-los de volta para a presença de Deus. Somente aquele que fosse homem e fosse Deus também poderia resgatar a humanidade da situação que ela estava. E aí então vamos pensar como isso funciona um pouquinho na prática ou na teologia bíblica. Por que, tentem responder mentalmente essas duas perguntas. Por que Deus precisou se fazer homem para salvar o pecador? Por que Deus precisou se fazer homem para resolver o problema do pecado humano? Eu acredito que todo cristão deveria ser capaz de responder isso. E segundo, por que esse homem que resolveu o pecado da humanidade precisava ser Deus? Também precisamos saber disso, né? E aí a teologia histórica vai nos ajudar muito nisso, porque ora a igreja cometia uma heresia porque ela enfatizava somente a humanidade de Jesus e desprezava a sua divindade, e outra hora falava, então é a divindade, aí abraçava só a divindade de Jesus e desprezava a sua humanidade, né? Vem estudar com a gente nesse ano, hein, gente? Vocês aprenderam essa questão mais tintim por tintim, mas pela Escritura, olhando pela Bíblia, olhando pelos Evangelhos, olhando pelas profecias do Antigo Testamento, nós conseguimos entender isso, e eu acredito que todo cristão aqui é capaz de argumentar de alguma forma por isso. Então eu quero ajudar vocês, quero conduzir com alguns pontos para que a gente consiga dar uma resposta clara para todo aquele que perguntar a razão da nossa esperança. Por que Deus precisou se fazer humano para resolver o problema do pecado? Ora, vamos pensar em alguns pontos chaves antes da gente elaborar a resposta. O primeiro ponto chave, o primeiro ponto alto é o caráter de Deus. Nós já falamos aqui, nós falamos isso na série 9 Marcas que nós estudamos aqui, foi a última vez que eu preguei aqui na igreja, que falamos sobre a doutrina do Evangelho. E nós falamos como a doutrina do Evangelho está vinculada ao caráter de Deus. E algo do caráter de Deus que nós sabemos é que Deus é santo, Deus é justo e Deus é bom. Então tudo o que Ele faz vai girar em torno desse caráter de Deus. Se Deus é santo, Ele não pode se compactuar com o mal. Ele não pode amar a injustiça, nem o injusto, nem o mal de maneira mais cósmica, nem a pessoa amar, nem o maligno, nem a pessoa que está exercendo injustiça, vivendo em pecado, essa pessoa não pode ser aceita por Deus. Deus precisa punir o pecador. Deus precisa agir para resolver o problema da culpa. É como Deus se revela para nós em Êxodo 34, 6, não é? Um Deus bondoso, clemente, misericordioso, compassivo, que perdoa até 1000 gerações, ainda que não isenta, né, a culpa. Deus perdoa o pecado, mas não inocenta a culpa, ou seja, ainda existe algo para ser resolvido com Deus para cada iniquidade, cada pecado que nós cometemos. Deus está ali registrando, Deus não pode compactuar com a maldade humana. Ora, Deus não se cansa de fazer o bem, amém? Deus também não se cansa de ser justo, meus irmãos. Por isso, Deus não vai dizer do nada, falar,
Cansei desse negócio, de ficar castigando os outros. Meu Deus. Meu pai já morreu. Meu Deus. Eu mesmo. Eu mesmo. Já foi gente demais, quantos bilhões, essa humanidade não entende, eu dou tudo que elas precisam para serem boas, mas elas não conseguem, e eu fico aqui castigando as pessoas, não quero fazer mais isso, cansei, né? Parei, a partir de hoje está todo mundo salvo, viu? Para quem nasceu a partir de 2026, já está salvo, viu? Ainda bem quem está grávido, né? Glória a Deus, né? Só que não é Deus que está falando isso, né, gente? Deus não se cansa de ser justo, não. Assim como Ele não se cansa de ser bom, tá? Então a gente está em sérios problemas, né? Então vamos considerar um outro ponto. O primeiro ponto foi o caráter de Deus. Deus é santo e Deus não se cansa de ser justo. O segundo ponto é, todos os homens nascem pecadores. Então todo mundo precisa de algum socorro, de algum salvador aí, não vai ter jeito não. Quem nasceu em 2026 é igual quem nasceu em 86, vai ter os mesmos problemas e a mesma necessidade de redenção. Como diz Paulo em Romanos 3, texto famoso que todo mundo conhece, Romanos 3,10, não há justo, não há um justo, não há um sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se desviaram e juntamente se tornaram inúteis, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Toda a humanidade está em problemas. Toda a humanidade, se se achegasse com suas obras diante da santidade de Deus, seria fulminada. Porém, terceiro ponto para a gente pensar, Deus dá um escape temporário para aplacar momentaneamente a sua ira, que é o quê? Sacrifícios. Uma morte substitutiva. Alguém que vai pagar no lugar daquele que é o realmente culpado. E aí Deus introduz uma série de sacrifícios no Antigo Testamento, né, pronunciados ali pelo Senhor, prescritos pelo Senhor, sobre como eles deveriam ser. Sacrifício de boi, de ovelha, animais imaculados, né, que não podiam ter mancha, não podia ter defeito, sinalizando um sacrifício que viria definitivamente substituir todos os outros, tá? Os sacrifícios do Antigo Testamento aplacavam a ira de Deus temporariamente, mas não resolviam plenamente o problema. Leiam o livro de Hebreus, depois vocês vão ver isso claramente, tá? Por quê? Né? Nenhum animal poderia pagar o preço no lugar de outro homem para tirar totalmente a culpa dele. Nem mesmo outro homem comum e pecador como nós poderia pagar uma culpa no nosso lugar, né? Imagina só, você vai lá e comete um delito grave, etc., e cata uma pessoa de seu lado, né? Pum, leva ela lá, aqui, ó. Eu fiz isso, tá bom? Mas ele aceitou levar a culpa para mim. Toma, né? Aí matava o sujeito lá e você saía feliz da vida, né? Isso não resolve o problema. Não resolve, você continua culpado. Assim como aquele sujeito ali também tinha os problemas dele, ele pagou pelos dele. Você deve pagar pelos seus. Ora, último ponto. Existia a promessa de Deus de um Redentor, de uma pessoa que salvaria, que resolveria esse problema. E essa promessa ela é desenvolvida em todo o Antigo Testamento, ela vai crescendo, né? Ela vai sendo complexificada e explicada de maneira melhor, mas ela começa lá em Gênesis 3, vamos dar um pulinho lá, Gênesis 3:15. Imediatamente após o pecado de Adão e Eva, Deus já nos fornece uma solução, uma esperança sobre como seria resolvido esse problema do pecado. 14, só para a gente pegar um contexto. Então o Senhor disse à serpente, por causa do que você fez, você é maldita entre todos os animais domésticos e entre todos os animais selvagens. Você rastejará sobre o seu ventre e comerá pó todos os dias da sua vida. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Ou seja, Deus já sinalizou uma promessa de erradicação do mal através de um descendente de Eva, que faria o quê? Esmagaria a cabeça da serpente, mas seria ferido. Ou seja, é um sinal que Deus já está dando sobre o sacrifício de um ser humano que seria morto, né, no lugar de outros seres humanos, para resolver definitivamente o problema do mal e o problema do pecado. Meus irmãos, nada na Bíblia é acidental. Se Deus disse aqui que seria o descendente de Eva que traria essa redenção, que esmagaria a cabeça da serpente,
a gente pode pensar, olha, se ele é filho só de Eva, quem é o pai, né? E isso parece algo bobo, mas é algo essencial para a teologia do Novo Testamento, né? Quem seria o pai desse Redentor, né? E nós sabemos, né, que Deus é o pai. O Espírito Santo é quem desce no ventre de Maria de maneira miraculosa, que a gente não pode entender, concebe ali o Filho de Deus. O Filho eterno de Deus, que o mundo não seria capaz de contê-lo, agora está contido dentro de um ventre, de uma mulher jovem, lá da região de Israel, da Palestina, dominada sobre os romanos. Está ali o Filho de Deus, o filho de Eva, dentro do ventre de Maria. E por isso, somente por isso, Jesus nasce sem pecado, tornando-se um homem qualificado para expiar o pecado de outro ser humano, desde que ele mesmo não peque, senão ele seria desqualificado também, né? Então, pensando nessas premissas que nós levantamos, podemos responder: por que o Salvador precisou ser um ser humano? Por que Deus precisou se fazer humano para salvar a humanidade? Para receber a punição como um ser humano pelos pecados de todos os seres humanos. Deus não podia simplesmente virar lá no céu e falar: ó Jesus, recebe daqui mesmo que a gente já simplifica as coisas, né? Pá, morre e ressuscita, está resolvido. Não, ele precisou se identificar com o ser humano para que houvesse um perdão pleno. Para receber a punição como humano pelos pecados de todos os seres humanos, para satisfazer a ira de Deus plenamente agora. Deus não estaria simplesmente, né, aplacando a ira momentaneamente, mas estava resolvendo o problema da ira de Deus. E terceiro, para ser um novo representante da humanidade. Isso é muito importante também, meus irmãos. Um segundo Adão, um ser humano que, assim como Adão, veio direto de Deus. E agora seria o cabeça sobre uma nova humanidade. Isso aí são só alguns detalhes, tá, gente? Sobre por que o Salvador tinha que ser humano. A gente pode pensar em muitos outros, mas deixa isso para outra ocasião, tá? Ora, e por que o Salvador tinha que ser Deus? Parece que isso aí já é suficiente, não é? Ele vir, ele nascer sem pecado. Aí já começou, né? Como é que ele poderia nascer sem pecado se ele fosse só filho de Adão e Eva, né? Mas vamos lá. Por que ele tinha que ser Deus? Ora, porque a quem mais Deus poderia chamar de filho amado, senão aquele que foi gerado por ele desde a eternidade? Algum de nós aqui Deus poderia pegar: não, você é meu filho amado mais do que os outros. Igual todo mundo, né? Igual todo mundo, tem um sovaco fedorento, igual todo mundo. Não adianta. Qual ser humano poderia ter nascido sem pecado, senão aquele que veio direto de Deus para o ventre de Maria? Quem teria o poder de perdoar os pecados, senão Deus? Quem teria autoridade sobre os poderes das trevas e a capacidade de reverter todos os efeitos do pecado, como Jesus fez em seu ministério terreno? Qual ser humano poderia fazer isso? Nenhum. Qual ser humano teria o poder de enviar o Espírito Santo para transformar corações, senão Deus? Qual ser humano seria a oferta e também o sumo sacerdote, o justo e o justificador? Qual de nós, qual ser humano, qual descendente de Davi, segundo a carne, seria capaz de se assentar à destra de Deus para governar todo o universo? Ninguém, senão o próprio Filho de Deus. Então Jesus está unindo agora essas duas naturezas, humana e divina, para fazer toda a sua obra de redenção acontecer. Sim, olha só, gente, que tamanho o plano de Deus, que tamanho o poder. Como diz o evangelista, vejam como é grande o amor de Deus, a ponto de sermos chamados seus filhos, porque Deus está operando uma coisa grandiosa nesse mundo. Como diz Romanos, né? A gente já deu uma passadinha lá, não precisa abrir não, vou ler aqui um trechinho para a gente. Romanos 3, que a gente leu agora há pouco, diz assim no verso 23 em diante: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus apresentou como propiciação no seu sangue, mediante a fé. Deus fez isso para manifestar a sua justiça, por ter ele, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, a fim de que o próprio Deus seja justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus.
Amém. Deus é quem opera tudo do começo ao fim em nossa salvação, meus irmãos. Bom, dito isso, podemos voltar para o nosso texto lá de Mateus, capítulo 3. Já estamos encaminhando para a conclusão. Finalzinho do verso 15, né? Diante de um argumento desse de Jesus, né? João concordou, né? Então ele concordou, diz o final do verso 15. E depois de batizado, Jesus logo saiu da água. E eis que os céus se abriram. E ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus dizia: Este é o meu Filho amado, em quem me agrado, de quem me comprazo. Nós estamos acostumados a ouvir assim, né? Ou tem outras traduções que colocam que me dá muita alegria. Olha que expressão linda de Deus, né? De olhar para Jesus e falar, ele assumiu mais uma vez o compromisso, ele assumiu quando ele aceitou encarnar, ele assumiu agora que ele aceitou se identificar com os pecados da humanidade, ele vai assumir toda vez que ele resiste ao diabo, como na tentação, que vai se seguir no verso seguinte aí da passagem, vocês podem ver do capítulo 4, e Jesus vai aceitar mais uma vez no Getsêmani, quando ele diz, Senhor, se possível, passa de mim esse cálice, mas seja feita a sua vontade. E ele diz na cruz, quando conclui sua mensagem, está consumado, né? Jesus, em todo o tempo, agradou o seu Pai. Seu Pai olhava para ele e dizia, como aqui, né? Esse é o meu Filho amado, que me dá muita alegria. Meus irmãos, você já parou para pensar, a gente diz isso muito no discipulado, né? Que Deus só tem um filho? Deus só tem um filho, gerado igualzinho ele, né? Filho de peixe, peixinho é, filho de Deus, Deus é, só Jesus. Nenhum de nós somos filhos de Deus, nesses termos, né? Tal qual a Bíblia chama Jesus de unigênito, ou seja, o único que foi gerado pelo Senhor. Todos nós só entramos na família de Deus por adoção e por causa de Jesus Cristo, por causa de Deus estar plenamente satisfeito no seu Filho amado Jesus e na sua obra, na sua realização, nós podemos ser feitos também família de Deus, mediante a fé, né? E eu repito, vejam como é grande o amor do nosso Deus, a ponto de sermos chamados seus filhos. Que maravilhoso amor do Senhor por nós. Meus irmãos, eu quero ler uma citação do William Hendrickson, um dos comentaristas aqui de Mateus, que fala desse trecho, e é muito lindo o que ele diz. Eu não quis nem parafrasear, eu quis trazer por literal mesmo. Ele diz assim: a reafirmação do Filho, por meio do batismo, do seu propósito de derramar o seu sangue por um mundo perdido em pecado, em nada contribuiu para enfraquecer esse amor de Deus Pai pelo Filho. Mas você acabou de se identificar com os pecadores, Jesus? Não quero te amar mais. Não, o Pai ficou mais feliz ainda, né? Isso é o que o Pai está dizendo a seu Filho. Isso é o que ele está dizendo também para João e a todos nós. Quão pleno de conforto é ler isso na palavra do Senhor. Conforto não somente para o Filho e para João, mas também para todo Filho de Deus, pois ele indica que não somente o Filho ama os seus seguidores o bastante para sofrer os horrores do inferno em seu lugar, mas que também o Espírito Santo coopera plenamente, fortalecendo Jesus para essa mesma tarefa, e que o Pai, em lugar de reprovar aquele que a empreende, se sente tão prazeroso com ele, que sente necessidade de abrir o próprio céu para que a sua voz de deleite e aprovação possa ser ouvida na terra. Os três estão igualmente interessados em nossa salvação. Os três são um. Glória a Deus. Glória a Deus. Lindo isso, né, meus irmãos? Como Deus Pai, Filho e Espírito Santo está comprometido, engajado, e o batismo de Jesus é um sinal disso, né? Em salvar pecadores como nós, para o louvor da sua gloriosa graça, a fim de que conheçamos a bondade de Deus, a fim de que conheçamos a sua misericórdia. Eu sei que isso parece um tanto estranho e controverso, mas como nós conheceríamos a misericórdia de Deus se nós nunca precisássemos dela? Como nós conheceríamos se Deus é bom, se Ele não precisasse realmente perdoar e agir em bondade, em salvação e em amor? Então Deus, em sua soberania, escreve uma história cheia de manchas escuras, negras, de sangue, talvez carmesim, para que nós passemos a admirar a beleza da bondade.
quanto mais nós nos alegramos após um sofrimento, não é verdade? E quanto maior será a nossa alegria eterna após essa vida em pecado, em sofrimento e em dor. Nós podemos ter essa esperança. Amém? Amém. Meus queridos, quero passar para a conclusão agora e algumas aplicações a partir de tudo isso que nós falamos aqui, já pegando esse ponto final. Deus está inteiramente comprometido em realizar o seu propósito. Deus está em missão no mundo, meus irmãos. Deus é o maior missionário da Bíblia. Nós aprendemos isso aqui há algum tempo, né? Repito, Deus está engajado em salvar pecadores, em redimir gente como eu e você, transformar em justos, em santos, para que o nome dele seja louvado e seja exaltado. É por isso que ele fez o que fez. É por isso que nós lemos aquele versículo que todo mundo sabe de cor, não é? Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, seu único Filho gerado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Essa é a missão de Deus, fazer com que nós creiamos em seu Filho e sejamos redimidos por ele. Ora, então essa é a nossa primeira aplicação dessa manhã. Creia no Filho de Deus, meus irmãos. Não desperdice essa obra de Jesus. Não ache que isso foi em vão. Não ache que Jesus é menos do que ele é. Ele é o Deus Todo-Poderoso, Ele é o ser humano como nós, que veio para nos governar, para nos redimir e para agora nos conduzir a um caminho, que é Ele mesmo, até o Pai. Portanto, quando você estiver, meu irmão, diante do seu pecado, diante da sua fraqueza e sua miséria, lembre-se que Deus pagou um preço por você. Lembre-se, meu irmão, quando você estiver em dor, em sofrimento, em tribulação, quando você chegar à consciência de que você não é tão bom quanto você pensou que você era, e isso te frustrar e você falar, achei que eu era melhor do que isso. Lembra de Jesus, lembra do Filho de Deus, porque Ele é quem foi bom por você. Jesus está plenamente feliz com Jesus e por isso Ele pode se alegrar conosco. Não é por causa dos seus pecados ou da sua boa vida ou da sua justiça própria que Deus se alegra, mas por causa do Filho de Deus, por causa do perdão, porque você está vestido como Jesus, é que Deus se alegra em você. Amém. Essa é a nossa primeira aplicação, creia no Filho de Deus. Segundo, confie que Deus está com você em qualquer situação. Sim, meus irmãos. Paulo nos diz lá em Romanos, capítulo 8, se eu não me engano, aquele que nem mesmo o seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como porventura não nos dará também com ele todas as coisas? Né? Ou seja, isso fala da providência divina, meus irmãos. E a providência divina não é só aleluia, só glória a Deus, só poder, só bênção, só prosperidade, agora é só vitória, agora é só vitória, agora é só vitória, agora é só... E quantas vezes você quiser repetir isso, não é, a providência de Deus é o cuidado dele sobre a sua vida em qualquer situação que você estiver passando. É isso que Paulo quer, com essa mensagem que Paulo quer confortar os seus leitores ali em Romanos. Se Deus não poupou Jesus a ponto de entregar ele por nós, meu amigo, o que Deus não fará para te fazer perseverar, para te fazer amá-lo mais, cada vez mais, para te fazer glorificar o seu nome e ser aquilo que Deus quer que você seja? Deus está engajado em sua missão e Deus fará tudo necessário para que você glorifique o nome dele e as pessoas vejam isso em sua vida e também o glorifiquem. Deus está comprometido em cuidar dos seus santos. Não duvide que Ele está conosco em nossas tribulações, nos provendo perseverança, esperança, fé, experiência e livramento. Diante do sofrimento do mundo, diante das doenças, dos problemas financeiros, dos conflitos no casamento, lembre-se, por causa de Jesus, você também agora é chamado de filho amado e Deus sabe cuidar dos seus filhos. Amém. E a terceira aplicação, viva com o propósito de levar outros a Cristo. Viva com o propósito de levar outros a Cristo. Pastor Tiago, na mensagem do Réveillon, se alguém não ouviu, pode acessar lá o nosso site, missão1618.com, ou direto no YouTube, o canal da Missão, e ouvir a mensagem de Réveillon ali. Mas ele falou sobre propósitos que nós devemos ter para 2026, né? Falou de cuidado pessoal, cuidado da saúde mental, se envolver nas coisas da igreja, cuidar de pessoas dentro da igreja, né? E eu queria acrescentar uma coisa a isso, né? No domingo passado nós não tivemos o nosso culto presencial,
e nós tivemos a oportunidade de visitar uma outra igreja, né, aqui perto, e os irmãos lá, uma igreja pequenininha, gente, sei lá, tinha 7 pessoas lá na igreja, com a gente tinha 10, né? E o pastor lá enfatizando, irmãos, qual é o nosso compromisso para esse ano? E todo mundo sabia lá na ponta da língua, né? Evangelizar uma pessoa. Olha que interessante, né? Eu falei, que legal, coisa boa. A gente pensa tanta coisa para a gente, eu quero mudar de carreira, eu quero trocar de carro, eu quero trocar de casa, eu quero fazer isso. E os perdidos, né? Será que a gente pode compartilhar dessa meta também? Eu quero evangelizar uma pessoa, e você vai ser intencional naquilo, seja do seu trabalho, seja o seu vizinho, seja o seu parente, e você se esforçar nisso, seria uma excelente meta para 2026. Ora, por que eu estou falando isso? O que isso tem a ver com tudo que a gente falou? Meus irmãos, vamos voltar lá num texto que a gente já leu agora, pouco, 2 Coríntios 5. Nós vamos ler agora do verso 18. E eu prometo que é a última referência, a gente vai terminar com isso. Ora, tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Olha só, Deus não só nos reconciliou com Ele, mas nos deu também a tarefa de reconciliar as coisas. A saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos seres humanos e nos confiando a palavra da reconciliação. Portanto, somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por meio de nós. Em nome de Cristo, pois pedimos a vocês que se reconciliem com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. E o capítulo 6 ainda continua. E nós, na qualidade de cooperadores com ele, também exortamos a que vocês não recebam em vão a graça de Deus. Meus queridos, há muitas formas de a gente aplicar esse o que é não receber em vão a graça de Deus, né? Mas eu quero aplicar isso, né? Viva com propósito, não viva em vão, viva com o propósito de ser um embaixador de Deus aqui nessa terra, de ser um cooperador com aquilo que Deus está realizando no mundo. E, portanto, por causa daquilo que Deus já realizou em mim e em você, proclame essa reconciliação ao mundo. Amém? Então, nós tivemos essas 3 aplicações. Creia na remissão dos seus pecados, confie na providência divina, viva com propósito, não desperdice a sua vida, evangelize. Amém?